Começa agora, Café com Política, aqui no seu Antena Manhã. As opiniões precisas e mais atualizadas do mundo político. Muito bem, Café com Política no ar. Já deu para perceber, você que está mais atento aí, ligado conosco pelo nosso canal no YouTube, também pela TV Farol, que nós temos hoje uma visita especial. Nosso amigo Luciano Amorim está hoje, rapaz, inclusive de uma elegância que está ofuscando aqui, rapaz. Você quer sentar aqui no meio como apresentador? De jeito nenhum, não. Essa vaga é sua. Eita, Luciano Amorim, hoje tem cobertura especial aqui no estado, tem algumas posses que vão ser realizadas, você pode até explicar um pouco mais sobre isso. E você hoje vem também para essa cobertura de posses na mudança do secretariado do governo do estado e por isso participa conosco aqui da nossa bancada. Bem-vindo, Luciano, bom dia. Obrigado, Abdias. Bom dia para você, para o meu amigo Jerônimo, Matheus, todos aqui na produção. Bom dia para você que está em casa. É um prazer estar aqui mais uma vez, meu amigo. E quero dizer a você que a prioridade não é conteúdo externo, também é o Café com Política. Claro. Também estou aqui pelo Café com Política. São duas prioridades iguais. Equivalentes. Hoje teremos a posse do novo secretário de Comunicação, o Wendel Palhares, secretário de Comunicação do Estado. Estaremos lá fazendo essa cobertura. Amanhã, toda a cobertura aqui na Rede Antena 7. É o momento em que o ex-secretário Joaldo Cavalcante deverá estar presente, obviamente, passando o bastão para o Wendel Palhares. No caso, Luciano, não são mais secretários, é especificamente o Wendel Palhares, essa mudança na SECOM do Estado. Isso, estão acontecendo várias mudanças, né? Teve o Ricardo Doria, que assumiu a Secretaria de Prevenção à Violência, a CEPREV, ainda não houve a posse ainda do Ricardo Doria, e hoje a posse do secretário de Comunicação. Muitas mudanças estão acontecendo, Abdias, e ainda continuarão acontecendo por um tempo. A expectativa é que o governador Paulo Dantas vá soltando aos poucos essas mudanças, né? Durante esse mês de final de janeiro já, início do mês de fevereiro, que durante o mês de fevereiro ele conclua essas mudanças no seu secretariado. É isso aí, tá bom então. O Luciano Amorim, que hoje participa conosco aqui da nossa bancada de Arapiraca para Maceió. Vou polemizar com você aqui. Viu? Vai, né? Então tá tudo certo, vamos embora. Álvaro Costa, cadê o doutor Álvaro? Tá conosco por videochamada. Doutor Álvaro Costa, seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, Abdias. Bom dia, Luciano aí. No estúdio, parabéns, bom dia aí, tá chegando por aí, Saulo Oliveira também a todos. É isso aí. Cadê o nosso amigo Ângelo Farias? Está conosco hoje aqui? Não, telefone? Ângelo por telefone e o Enio Lins por telefone. Enio já está conosco. Enio Lins, seja muito bem-vindo, Enio. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos ouvem. Estou vendo aqui, eu estou conversando com vocês e olhando aqui no YouTube a transmissão ao vivo com o som desligado para não ter reverberação, naturalmente. Então, estou aqui, Abdias, Luciano e o nosso professor Álvaro. Então, bom dia a todos que fazem um Café com Política e a todas as pessoas que nos ouvem. Muito bem, professor Enio. Aliás, professor, foi seu aniversário na última segunda-feira. Fazemos questão de parabenizá-lo, desejar o principal na nossa condição de humanos. O principal presente que nós temos, que é mais valioso do que qualquer outra coisa, é a saúde. Então, te desejo muita saúde para que você continue com vigor físico, vigor intelectual para estar conosco e contribuir com a comunicação de Alagoas. Meus parabéns. Desejo muitas felicidades, professor. Muito obrigado, muito obrigado. E é isso que você fala. A questão principal é a gente tentar manter a saúde, né? Porque o resto, como diz o popular, a gente corre atrás. Muito bem. Ângelo Farias está conosco por vídeo, por áudio, está por ligação também. Muito bom dia, Ângelo Farias. Bom dia, Abdias, bom dia, Luciano, bom dia, Álvaro, bom dia, professor Enio Lins, que com certeza essa semana já conversei com ele aqui em off, né, desejando um feliz aniversário, e com certeza a vida dele é muito graciosa e muito importante para todos nós, e que ele se sinta-se abraçado mais uma vez, e a gente sente muita alegria de tê-lo por aqui toda semana, batendo esse papo, conversando sobre política e ouvindo a voz dele, né, para que a gente possa aprender um pouco mais. É isso aí. Valeu, Ângelo. Obrigado, viu, por sua saudação inicial. Ângelo tá longe, tá viajando, por isso que tá conosco por
por telefone. 60 anos, né, Luciano? 60 de rombo. Idade redonda. Parabéns aí ao nosso Enio Lins, um dos patrimônios da comunicação alagoana, viu? No ar agora aqui, parabéns, Enio. Felicidades, muita saúde e 60 anos, idade redonda, idade bonita de celebrar. Um abraço, meu amigo. Bom, então, já que o Enio completou ano há 2 dias, eu vou dar prioridade para ele, para começar esse primeiro tema, que é sobre a pauta econômica. Na primeira reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que é chefiada pelo novo presidente da instituição, Gabriel Galípolo, ele que foi indicado pelo presidente Lula, o Banco Central deve manter o ritmo de promover uma forte alta de 1 ponto percentual na taxa básica de juros da economia, saindo de 12,25% para 13,25% ao ano. Essa é a expectativa, Enio, de quase todos os economistas do mercado financeiro, que tem por base a indicação do próprio Banco Central, que foi feita em dezembro do ano passado. E aí eu queria te ouvir sobre como o mercado reage a essas altas, porque a gente está falando de projeção, e se a projeção para agora é de 1 ponto percentual, nos próximos meses a expectativa do mercado é de que a taxa supere 15% ao ano já no meio desse ano de 2025. Qual o impacto desse aumento e como é que você enxerga a reação do mercado em relação a esse quesito, Enio? Bom, em primeiro lugar, só para a gente falar em taxa, em número, me permita só uma correção. Eu completei agora em janeiro, no dia 27 de janeiro, 68, certo? 68. Estou entrando na contagem do 69, esperando ir adiante. Ô, Enio, eu não sei de onde veio então o 60. De onde veio o 60, Luciano? Foi na rede social? Ele fez um post lá na rede social que tinha um infinito lá, né? Que realmente é um 8 e eu confundi com um 0. Então, perdão ao meu querido Enio. Mas até tirei 8 anos seu, viu, Enio? É generosidade sua, entendeu? Quando a gente está falando de taxa do Banco Central, né, da Selic, você deu uma rebaixada brusca, né, uma baixada na taxa, boa. Né? Você radicalizou um corte do tamanho do bonde. Mas aí vamos voltar a essa questão colocada. Né? Olha, é esperado, veja bem, o mercado financeiro é algo que precisa ser tratado com muita firmeza e com muita sensibilidade. Não se pode ter ações abruptas no mercado financeiro. Né? É uma irresponsabilidade do governo federal, que seria uma responsabilidade do governo federal, se pressionasse, exigisse que os seus indicados no Banco Central tomassem uma medida brusca de redução da taxa de juros. Não pode, nem agora, nem amanhã, nem depois. Tem que ser uma política a médio e longo prazo. Então, neste momento específico, se fosse na conjuntura normal da economia, e o mundo está vivendo um momento muito delicado de reajuste econômico em função da mudança da presidência nos Estados Unidos, que tem pontos absolutamente novos, esperados, não tem nenhuma novidade, em relação a essa questão das guerras comerciais e valorização do dólar, que inclusive desvalorizou num primeiro momento de chegada do Trump à presidência da República. Então, o momento não é para freios de arrumação. O momento é para manter, nesses primeiros passos, a linha que o mercado econômico está acostumado, que o mercado financeiro está acostumado, e a partir daí se ter um plano de como fazer para incentivar o desenvolvimento econômico através da política econômica do Banco Central, da prática de juros, sem que isso venha a produzir um choque anafilático. A redução de juros é uma necessidade, mas ela tem que ser planejada e ela não pode ser conduzida abruptamente. Obrigado, meu amigo Enio Lins. Primeiro comentário de hoje do Enio. Eu vou passar agora para o doutor Álvaro, que está conosco por videochamada. Doutor Álvaro, o governo, a autonomia foi dada, inclusive vale lembrar, né, que a autonomia operacional do Banco Central foi aprovada no Congresso Nacional. Ela é válida desde 2021. Os diretores da instituição, inclusive, passaram a ter mandato fixo.
Até o final do ano passado, o presidente da instituição, o Roberto Campos Neto, assim como a maioria da diretoria, era composta por indicados do ex-presidente Jair Bolsonaro, mudou agora para a indicação do presidente Lula. Muda alguma coisa na política econômica com esses primeiros movimentos do Galípolo, doutor Álvaro, na opinião do senhor? O Gabriel Galípolo chega trazendo alguma mudança que vai surtir efeito, sobretudo no que diz respeito à taxa de juros. Quando aumenta, é ruim para o consumidor, obviamente. Como conter essa taxa de juros? Como é que o senhor avalia esses primeiros movimentos do Galípolo? Bom, tenho um pensamento diferente do mestre Enio aí nesse assunto, né? E eu acredito que o presidente Lula, quando indicou o Galípolo para conter justamente essa alta dos juros, queria justamente que ele fizesse da forma que o Luciano fez aí com a idade do mestre Enio, né? Aquela mudança abrupta, já tirando 8 anos, né? E aí ele talvez gostasse que ele tirasse 8 pontos dessa taxa de juros para que o mercado começasse a reagir da maneira esperada, né? E assim não foi. Ou seja, deve estar naquela expectativa. Eu fico pensando hoje como deve estar o sentimento do presidente Lula em ter mudado de pessoa, mas não ter mudado o estado atual de coisas, porque passa o Brasil. Então, eu acho que ele gostaria de ver, sim, uma mudança abrupta. Ele gostaria, sim, de ver o mercado reagir, o consumo reagir, o povo voltar a comprar, porque é isso que movimenta o mercado, né? É você ter menos juros, maior poder de compra na mão do trabalhador, e isso aí gira, né, faz com que o país gire, com que o país atraia também investidores, porque um país rico, um país que vê o seu povo feliz, comprando, consumindo, né, com o juro mínimo, é mais ou menos aquela política que a gente ouviu no discurso de Trump. Aí é lógico que é outra realidade, é outro país, mas que onde ele disse o momento que os Estados Unidos foi mais feliz foi na década tal, onde os juros eram mais baixos, né, e ainda continuam baixos se a gente for comparar com os juros do mercado brasileiro. Então, eu acho que o presidente Lula deve estar se sentindo um pouco traído, onde esperava que viesse uma política totalmente daquilo que já vinha sendo praticado e ficamos e tivemos mais do mesmo, né? É essa a sensação que se tem hoje, inclusive com essa alta que foi uma expectativa já gerada lá atrás e vem se confirmando, ainda que com a mudança, né, de nomes, né, com a dança das cadeiras naturais que vem se acontecendo e outras que virão, que se esperam diante de tudo que vem ocorrendo no país, né? A reclamação não é só da oposição, a gente sabe disso, a reclamação está vindo de dentro do próprio governo, dos pares de Lula e aqueles que fazem a esquerda e o governo atual brasileiro. Então, está difícil a gente se conformar, né? E me parece que a gente fica sem ter mais o que esperar, né? Porque uma mudança dessa e a gente vê a coisa continuar da mesma forma, se perde um pouco da esperança que se tem no brasileiro de voltar a sorrir. Então essa é a minha impressão que tenho hoje, Abdias, é que a coisa não vai deslanchar, vamos dizer assim, como diz, nesses próximos meses, não, e nem nesse último mandato de Lula, que se assim continuar, vai continuar a trazer a sua popularidade a patamares cada vez mais baixos. E é isso que eu acho que não quer a esquerda brasileira, que vem comandando o país já há algum tempo, né? Passou 4 anos fora, mas se a gente for somar os mandatos que tiveram Lula e Dilma, a gente está aí praticamente no 5º mandato da esquerda brasileira e a coisa ainda não conseguiu se acertar. Espero que encontrem um caminho, né, pelo bem de todos. Obrigado, doutor Álvaro. 4,5, né? Porque teve o impeachment, então ficou 4, vão ser 4,5 quando concluir, né? 4 e 1/3. Eu falei 5, Abdias, porque o Temer foi vice, foi eleito pela esquerda. Quando você elege o presidente, elege o vice, então ainda é esquerda. Para mim são 5. Peraí, doutor, o Temer de esquerda. Tá bom então, vamos considerar, era o vice, tudo bem. Luciano Amorim. Como é que você enxerga, Luciano, essa primeira medida econômica do Gabriel Galípolo no que diz respeito a essa... É um ponto percentual, mas que quando vai para o brasileiro que precisa pegar um empréstimo, para o brasileiro que precisa comprar um carro, que precisa, enfim, quando o juro aumenta, aí vem cadeia, aumenta em todo o sistema econômico, né? Inclusive na feira, no combustível.
Como é que você enxerga, Luciano, essa medida aí? Como é que o mercado reage, a reação do mercado, né? O mercado faz muitas projeções, tem expectativa de que a coisa desande, inclusive, até o meio desse ano, Luciano. E o mercado quase sempre erra, né, Abdias? Vamos entender uma coisa aqui, e eu gostaria de ser claro, objetivo, para todo mundo que está nos ouvindo nas rádios e também no YouTube, também na TV. Todos os governos, Abdias, e eu preciso ser geral em relação a isso, governo Bolsonaro, que começou no dele, governo Lula, e os governos que vierem à frente, essa autonomia do Banco Central sequestrou a autonomia dos governos em implementarem a sua política monetária. Hoje, quem implementa a política monetária é esse Deus que você falou aí, chamado mercado. É um Deus invisível, ninguém sabe quem é, ninguém sabe por quais interesses opera, mas é esse Deus hoje que manda na economia brasileira. O Gabriel Galípolo, que é um economista que entrou lá, alinhado ao presidente Lula, entrou lá e também já foi sequestrado por essa pauta, Abdias. Porque quem manda hoje na política econômica do país é o Banco Central. E o Banco Central está à mercê daqueles que detêm os recursos financeiros e monetários do país. Quem é essa turma? É a Faria Lima, é aquela, chama-se, né, de turma da Faria Lima. Então hoje nós temos um modelo de presidencialismo no país, e aí eu já estou analisando de forma macro, Abdias. Nós temos hoje um modelo de presidencialismo no país que precisa ser revisto urgentemente. Ou a gente acaba de vez com eleição para presidente da República, torna o presidente da República somente um chefe de Estado para representar o Brasil, isso é uma espécie de rainha da Inglaterra perante o mundo, ou a gente revê essa situação, porque, veja bem, eu estou aqui nesse momento dizendo que o Lula foi eleito com uma plataforma X. Os eleitores que votaram no Lula, que apertaram 13 na urna lá em 2022, eles votaram para que o presidente implementasse essa plataforma X. E hoje, um presidente da República não consegue implementar a sua pauta política, porque a pauta política está sequestrada pelo parlamento, e não consegue implementar a sua pauta econômica, porque a pauta econômica está sequestrada pela Faria Lima, por esse Deus chamado mercado. Então, o que é que sobra para o governo? Responder às críticas, como o Lula vem fazendo, como o Bolsonaro fez. E aí, vou logo avisando aí ao doutor Álvaro e ao Ângelo que estão nos ouvindo, que essa não é uma crítica somente ao governo Bolsonaro e nem ao governo Lula. É uma crítica a esse modelo atual que nós temos, Abdias. Qual é o motivo prático, qual é o motivo objetivo para esse aumento na taxa de juros? O Brasil tem uma reserva cambial de cerca de 300 bilhões de reais. O professor Cícero Péricles me esclareceu isso numa entrevista lá no programa Na Mira da Notícia. O dólar aumentou por questões artificiais no final do ano passado, já está baixando agora. Já são 10 dias seguidos de baixa do dólar, né? Então nós temos uma situação financeira, uma situação monetária e econômica no país que não suscita o aumento da taxa de juros. Não há motivo para isso. Agora, é o Deus mercado. O Deus mercado quer aumentar cada vez mais os seus lucros. 45% da arrecadação nacional, Abdias, é para pagar juro a banco, é para pagar dívida interna. O Brasil não investe esse dinheiro como deveria investir. Investe as migalhas, e são essas migalhas que está todo mundo reclamando hoje, que tem que cortar gastos, que eles chamam de gastos aquilo que é investimento público. Então Abdias, o meu comentário é focado nisso. Eu acho que é muito difícil qualquer governo conseguir reverter essa situação, porque hoje pauta política e pauta econômica estão sequestradas por parlamento e pelo mercado financeiro. Muito bem. Agora, obrigado, Luciano. Vou passar para o Ângelo Farias. Antes do Galípolo, Ângelo, tínhamos o Campos Neto e a diretoria anterior do Banco Central, que foi muito criticada, inclusive, pela presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, inclusive o atual governo também. A crítica era de que a elevação da taxa básica de juros em um patamar considerado excessivo frearia demais a economia, com impacto nos empregos e na renda. Não está acontecendo a mesma coisa, então, nesse atual contexto, Ângelo? Ô, Abdias, está caindo por terra todo esse discurso do presidente Lula, né? Até agosto, julho, maio, ele ficava criticando ali
sempre o Campos Neto, como presidente do Copom, que estava aumentando a taxa de juros, e olha, quando ele comentou lá era 10, a Selic estava 10,5, e a crítica dele é que seria o presidente do Copom que estava fazendo isso porque era uma indicação do ex-presidente Bolsonaro. Olha a visão do Luciano. Olha, o presidente o Banco Central não deveria ter essa autonomia, o Copom não deveria ter essa autonomia sobre a economia. E o presidente da República vai resolver o problema na canetada, Luciano? É assim que se resolve? Não, baixa o juro e vai baixar? Não é assim que funciona. Então, é por isso que o Copom precisa de ter autonomia, porque ele quem coordena o mercado, ele acompanha o crescimento do mercado, a dívida pública, tudo isso é feito monitoramento. Por exemplo, o valor final da cesta básica hoje em Maceió, o Procon divulgou ontem, cresceu 20%. O presidente vai baixar na canetada? Ele consegue baixar na canetada o aumento da inflação no alimento? Né? Esse levantamento foi feito pelo Procon, ou seja, 20% a mais o valor que nós estamos pagando na cesta básica aqui em Maceió. E essa pesquisa também verificou uma variação do feijão, né, que pode ser encontrado de R$ 2,00 até R$ 10,90, o café que está sendo encontrado até R$ 20,00. Então, aí o presidente da República vai lá dar uma canetada e vai resolver o problema do juro, da taxa Selic. Então, é essas coisas que a gente precisa entender. O mercado funciona de acordo com o poder de compra. A Petrobras já mandou avisar o presidente Lula que vai subir o óleo diesel e a gasolina no Brasil, 24%, porque já segurou demais. O dólar teve alta desde novembro, passou dezembro inteiro em alta, e o mercado é em dólar, e agora em janeiro segurou, em fevereiro vai vir o presentinho para o brasileiro. Agora em fevereiro vem um reajuste de 24%. Então, o Brasil precisa, o governo precisa entender, ontem foi divulgada a arrecadação trilionária de impostos, mas gasta mal. O governo está aí sendo acusado de pedalada, pegou recurso de um órgão para pagar o pé de meia do outro, que não pode. Ou seja, se fosse na época do Bolsonaro, já estavam pedindo impeachment e expulsando o Bolsonaro no chute. Então, é isso que o mercado está dando recado, né? A elevação da Selic vai para 13,25 em menos de um ano. Se você observar a crítica do Lula lá em maio, foi 10,5, a gente vai para 13,25, né? E a nossa dúvida do brasileiro hoje é onde os juros vão parar para conter a inflação. O Banco Central sinalizou 14,25 até março, mas tem economistas já apontando aí que a gente pode chegar até 15,75, ou seja, a gente está numa situação difícil, economicamente falando, e uma canetada não vai resolver o problema. Ou o governo aprende a se comportar na regra fiscal, né? Gastar o que é necessário, cortar gastos desnecessários principalmente, porque o que a gente está vendo aí é um governo que não consegue pagar as contas, arrecada demais e não consegue pagar as contas. Como é que você lança o programa pé de meia e você não tem dinheiro para pagar o programa? Teve que pegar dinheiro de outro ministério. Então, essa é a justificativa que o governo vai dar, né? Os analistas estão aí para isso, né? A desaceleração econômica, a estabilidade do câmbio para limitar o ciclo de altas, é muita coisa acontecendo. O Banco Central gastou bilhões de dólares para conter a alta do dólar, por culpa do presidente Lula, que ficou ali criticando o tempo inteiro o mercado, criticando inteiro o Banco Central, e não resolveu o problema com crítica, e nem resolve na canetada. O mercado está reagindo o que o país está se comportando, né? Então a gente precisa ter essa visão. Se a gente fosse resolver as coisas na canetada, o combustível estaria mais baixo hoje. Não resolveu. Cadê a promessa do presidente que resolveria? Resolveu? Não resolve. A gente está gasolina quase R$7 já em Alagoas. Então são esses discursos que a gente não pode engolir. Obrigado, Ângelo Farias. Tem a contribuição aqui por mensagem do professor Fábio Guedes. Ele coloca assim: o problema da inflação, ele colocou uma mensagem maior, mas vou destacar aqui esse trecho. Ele diz: o problema da inflação se traduz numa meta que é colocada para se alcançar, que não é irrealista, 3%. O aumento da taxa de juros tem como razão essa perseguição de uma meta de inflação muito irreal. E o professor continua dizendo que é necessário modificar o centro da meta, o que está sendo discutido no Banco Central. Ele também coloca aqui a arrecadação do governo do ano passado, que cresceu 10%, com queda da relação da dívida pública em relação ao PIB. Bom, o Luciano Amorim quer comentar ainda um pouco mais sobre essa questão da arrecadação do governo, Luciano. É porque o Ângelo falou aí, né, que o governo bateu o recorde de arrecadação. Essa informação, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o trato da informação, porque esse Deus mercado, ele chama o que a gente chama de investimento, esse Deus mercado chama de gasto, né? E é uma coisa muito temerária, Abdias, porque, por exemplo, o Ângelo não falou aí, o doutor Álvaro não citou, mas eu vou até citar por eles aqui, porque sempre se coloca
o Javier Milei, né, o presidente da Argentina, como um exemplo de austeridade nas contas públicas, né? Tá pouco gasto, digamos assim. A Argentina nunca teve tão pouco investimento público, Abdias. E é isso que esses governos de esquerda eles procuram fazer com o país. Porque é como eu digo sempre aqui, governo não é banco. Governo não precisa guardar dinheiro nem pagar juro bancário para banco privado. Esse dinheiro que o Brasil arrecada, o Brasil precisa investir, o país precisa investir. Então é esse tipo de investimento público que o mercado chama de gasto. Agora, o que é gasto? É ponte, é rodovia, é estrada, é investimento na saúde, são programas de transferência de renda, é o pé de meia que o TCU está pegando no pé agora. São programas que precisam de investimento para serem feitos e que trazem melhorias para a população. Aí o mercado chama isso de gasto, Abdias. O mercado deveria estar muito feliz porque o governo federal está combatendo sonegação fiscal, o governo federal está tentando melhorar a arrecadação para reverter essa arrecadação em investimento para o país, ou será que a extrema-direita e esse pessoal quer fazer acreditar que essa arrecadação está indo para o bolso do presidente da República? Então essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, Abdias. Gasto público é investimento público no país. E é isso que a gente precisa entender. Obrigado, Luciano, por sua contribuição. Doutor Álvaro, melhor dizendo. Doutor Álvaro, vamos lá. Ouvi atentamente o que o Luciano falou, mas aí eu pergunto, renúncia de receita, renunciar dívidas das empresas aéreas ajuda em que o Brasil? Né? Financiamentos bancários ajuda em que o Brasil? Arrochar o pequeno investidor, pequeno empreendedor, ajuda em que o Brasil? São essas perguntas que a gente deve responder ao povo brasileiro que está tão ansioso por uma mudança, que vem sendo tão arrochado, vamos dizer assim, por essas políticas econômicas. Aumentar o número de ministérios ajudou em que o Brasil? Então, é isso quando o mercado fala em corte de gastos. São essas situações, renúncia de receitas, é um governo que investe em bancos, etc., e a coisa não está se fazendo do jeito que devia. Obrigado, professor. Doutor Álvaro. A gente tem professor aqui, tem professor Enio, doutor Álvaro, jornalista Luciano, Ângelo Faria, jornalista, e por aí vai. Aqui eu fico meio que, às vezes, o professor Fábio está comentando aqui conosco, então tem muita gente boa conosco. Enio Lins está conosco uma vez por semana, eu vou dar mais uma vez a prioridade para o Enio. O JHC tem avançado sobre o partido PSD do Rui Palmeira. Já o Rui Palmeira disse que fica no partido até 2026. A imprensa já divulgou que aconteceu reunião já entre o JHC e o Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD em São Paulo, uma aproximação de um partido mais de centro, que tem muita coisa envolvida, né, Enio? O JHC, por exemplo, está buscando o apoio do presidente para a indicação da procuradora Marluce Caldas para o Superior Tribunal de Justiça. Tem eleição de 2026 também. Maceió é uma capital em que o Lula precisa de apoio porque no Nordeste foi a única na qual perdeu para o Bolsonaro na última eleição. Como é que você vê o movimento do JHC nessa busca por um partido mais de centro, especificamente o PSD, Enio? Natural. É uma busca absolutamente natural, porque venhamos e convenhamos. O JHC, assim como seu pai, João Caldas, e a sua mãe, a senadora Eudócia Caldas, a família, não tem nada a ver com o PL, não tem nada a ver com o bolsonarismo, né? Eles não são sequer de direita, né? Eles são pessoas de centro, né? Eles fazem uma política de centro e que podem pender para um partido de direita, para um partido mais à esquerda, em função de circunstâncias políticas. E foram essas circunstâncias políticas que levaram o JHC a ficar isolado das siglas em que ele sempre foi filiado e procurar abrigo no PL. Né? Elegeu-se com uma votação histórica, uma votação esmagadora, mas ele elegeu-se nessa sigla que não tem nada a ver. Ele vai sair do PL mais cedo ou mais tarde. Só não saiu ainda por conta dessas negociações que estão em curso. Né? Pode ser o partido do Kassab, que cresce, não digo assustadoramente, porque na área política assusta, mas ele cresce de forma impressionante. Né? É o partido que mais cresceu, né? E trabalha exatamente dessa mesma política, que é a política de João Caldas, que também é
política de Rui Palmeira, né? O Rui é um pouco mais à esquerda, pelas relações familiares, né, todas, e pela tradição da família Palmeira. Não é? O pai dele, Guilherme Palmeira, foi um cara que foi governador, foi deputado, foi presidente da Assembleia, foi senador, em siglas mais à direita. Mas o Guilherme é um cara que, no meu modo de ver, sempre foi de centro-esquerda. As posições dele sempre foram mais aproximadas da de centro-esquerda, embora fosse eleito por siglas à direita, também por circunstâncias políticas eleitorais. Eu acho absolutamente natural. Deve haver aí uma disputa pela sigla entre as pessoas interessadas, mas o centro da questão é o seguinte: o JHC se posicionará num novo partido o mais rapidamente possível. Muito obrigado, professor Enio Lins. Eu vou chamar agora o Ângelo Farias, que também está por telefone, para comentar essa informação. Como é que vai ficar essa queda de braço entre dois nomes importantes da política alagoana? Lembrando que o Rui Palmeira derrotou o JHC na primeira vez que ele tentou ser prefeito de Maceió, lá em 2016. Você deve lembrar disso, né, Ângelo? O JHC ganhou 4 anos depois, mas tem essa marca ainda entre os dois. Será que o JHC vai para cima do PSD para tentar tirá-lo do Rui Palmeira? E como é que fica o Gilberto Kassab? Porque o Gilberto Kassab meio que diz, olha, resolvam vocês lá, ele não quer arrumar confusão aqui em Alagoas, hein, Ângelo? Abdias, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? A gente cantou essa bola em primeira mão nos 7 segundos sobre essa possibilidade do JHC deixar o PL. Houve aquele alvoroço todo, muita gente negando, liderança de partido emitindo nota, o próprio prefeito ficou em silêncio por muito tempo, depois na posse dele ali, na diplomação, revelou que não ia sair do PL agora, né? Pelo menos de momento não sairia do partido, mas faz parte daquela conversa que a gente já deu há meses atrás, né? Faz parte da negociação ali, de repente, para a nomeação da Marluce Caldas para o STJ. E um dos pedidos nessa negociação do presidente Lula seria a saída do JHC do PL de Bolsonaro para outro partido. E aí o próprio prefeito JHC está buscando um partido para chamar de seu, né? Para que ele possa ter força política para disputar as eleições de 2026. Rui Palmeira hoje é vereador, JHC é prefeito, né? Então, pelo cargo e pela autarquia, está muito maior. Eu acho que não é uma coisa difícil. Agora, o PSD, eu estava lendo essa semana, está para fazer um pacto federativo, né? E se juntar ao PSDB, e se tornar um partido só, como tem acontecido com outros durante esse percurso aí. E o PSDB é um partido, né, mais centro-direita ali, ou era antigamente, mas hoje perdeu muita identidade, ninguém sabe o que tem o PSDB mais no Brasil e nos estados, está cada vez mais fraco, precisa dessa junção com o PSD, porque o Kassab ele tem o maior número de governadores, número de prefeitos, número de deputados em bancadas pelo Brasil, ele é um grande articulador. Eu acho essa questão de mudança é questão só do prazo, viu, Abdias? Kassab basta somente esperar para 2026, quando abrir aquela janela, faz a mudança aí do diretório municipal. E se quiser, coloca o JHC. Não vejo nada de precisar o JHC pedir ou conversar ou dialogar com o Rui Palmeira para isso acontecer. A gente sabe que as decisões vêm de cima para baixo nesses partidos e não precisa que um diretório municipal resolva o problema. Quem resolve são eles lá em Brasília. Então, a gente vai ter que aguardar aí para 2026, quando tiver essas janelas partidárias, a gente vai ver o que vai acontecer. Se o JHC vai para o PSD, se o JHC vai para o PSDB, se o JHC fica no PL. No PL eu acho muito difícil ficar, mas daqui para lá a gente vai ver as mudanças acontecendo. Na verdade, os partidos estão buscando fortalecimento para 2026 e aquilo que for melhor para o partido, de fato, é o que deve acontecer. Quero agradecer a você, Enio Lins, pela participação de hoje. Muito bom dia. Até semana que vem, Enio. Muito obrigado a todos que fazem um Café com Política e até a próxima semana. Muito bem. Quero agradecer a você, Ângelo Farias. Até amanhã. Obrigado, Abdias. Um ótimo dia para todo mundo. Chovendo aí na capital, né? Pelo menos é o que vocês passaram. Isso. E a gente espera que seja um dia produtivo para todo mundo. Um abraço. Valeu, Ângelo. Obrigado, doutor Álvaro. Até amanhã. Mais Café com Política. É isso aí. Doutor Álvaro, você pode repetir a sua despedida? Porque pegamos só ao final mesmo. Estava sem áudio aqui. Até amanhã com mais Café com Política.
Termitoria. É isso aí, doutor Álvaro. Muito obrigado. Luciano Amorim, até amanhã. Vai ter reportagem, inclusive, né, na nossa programação, tanto no 7segundos.com.br, quanto amanhã no Café com a gente vai comentar no Café com Política, obviamente, e vamos ter também na Rede Antena 7. Obrigado, Luciano. Exatamente, Abdias. Estaremos lá hoje fazendo a cobertura da posse do novo secretário Wendel Palhares. Um abraço a todos. Amanhã estamos por aqui, acho que já por vídeo, né? Em mais uma edição do Café com Política. Mandar um abraço pro doutor Álvaro, dizer que estou de azul, em homenagem ao senhor, viu, doutor Álvaro? Azulino de coração. É isso aí. Grande abraço para todos. Muito obrigado a quem nos acompanhou no nosso canal no YouTube.